Chapa 1 é a atual diretoria. Chapa 2. É aquela que está trabalhando. Vamos votar na Chapa 1. Chapa 1 é a atual diretoria. Quais os principais pontos do programa de sua chapa? Uma chapa sempre aborda no seu programa dois aspectos que nós entendemos fundamentais: o aspecto político e o aspecto administrativo. Do aspecto político, nós entendemos que as metas principais são aquelas que já dissemos, que é a liberdade sindical e objetivando a contratação coletiva de trabalho, a negociação direta com empresários, pondo à margem a atual política salarial e, por que não dizer, a própria Lei 4.330, que nós entendemos ser imprópria para o movimento sindical. Do ponto de vista administrativo, duas metas para nós são importantes. É a continuidade e o término das obras da nova sede escola na Rua Galvão Bueno, é um prédio com 14 andares, e a construção do nosso centro de lazer em Mogi das Cruzes. Por um sindicato combativo, por um sindicato organizado, por um sindicato que lute pelos interesses da categoria, por um sindicato que lute pelo direito de greve, um sindicato que lute contra o arroxo salarial, um sindicato que organize e mobilize a categoria nas empresas. Chapa 2, renovação. Por um sindicato... A atual estrutura sindical não favorece os trabalhadores, pelo contrário, ela é ruim para os trabalhadores. A intervenção do Ministério do Trabalho não é bom para a categoria. Porém, nós temos uma visão clara quanto à estrutura sindical. Não é ela o principal inimigo da categoria. Não é ela que está impedindo que essa categoria seja organizada e mobilizada. O que impede que a categoria se organize, o que impede que essa categoria tenha força, são as más diretorias. A estrutura sindical é um problema, mas que com uma diretoria boa, uma diretoria combativa, você dá volta a esse problema. No ponto de vista da oposição sindical, a estrutura sindical é a pedra que está no caminho do trabalhador. É aquela que atrapalha, no nosso ponto de vista, é a principal que atrapalha o trabalhador de se organizar e fazer suas conquistas. Por que na opinião da gente que lidera a oposição sindical e de todos os trabalhadores conscientes, a estrutura sindical é a que atrapalha? Ela atrapalha porque é ela que organiza o sindicato de uma forma que impeça o trabalhador de se organizar e se politizar para fazer suas conquistas. Veja bem, a estrutura sindical ela regulamenta o sindicato de uma forma que os sindicatos de categorias profissionais não podem se encontrar, a não ser metalúrgico. Se for encontrar metalúrgico, químico, construção civil, essas coisas todas, todas essas categorias, é proibido por lei de fazer isso. Só pode se reunir, por exemplo, quando a CNTI, a Confederação Nacional dos Trabalhadores, ela marca o Congresso de todos os trabalhadores nacionais, aí pode fazer, certo? Porque é uma coisa controlada. Mas saindo de base, um trabalho de base feito pelos próprios sindicatos a partir de dentro da fábrica, não pode reunir categorias com categorias. Então isso aí é um ponto fundamental que a estrutura sindical impeça com que o trabalhador avance. Outra questão é o dissídio coletivo. Por que os dissídios coletivos da classe trabalhadora, toda ela não seja num dia só? Precisa cada mês ter um dissídio coletivo. Isso aí é para poder retalhar a classe trabalhadora em categorias, certo? Dividir a classe trabalhadora. O sindicato só pode, por exemplo, usar o dinheiro do próprio trabalhador, que é o dinheiro do associado, do sindicato, para poder construir coluna de férias, construir gabinete dentário, gabinete médico, essas coisas. Não pode usar o dinheiro do sindicato para fazer um fundo de greve, por exemplo, né? Que isso aí vai dar segurança para o trabalhador numa luta, porque ele sabe que entra numa luta e na hora H ele vai ter onde ele tem um respaldo que a família dele não vai passar fome, certo? Então, tudo isso aí, o Ministério do Trabalho usa a estrutura sindical para impedir, né, que o trabalhador ele vai avançando e vai se organizando.